Salve inscritos! Clayson de volta, que bom que você está com a gente, que bom estar aqui novamente com você. Hoje nós vamos falar sobre o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, um livro de Leandro Nalo, que fez muito sucesso, um best-seller, que agora se transformou em um seriado que é levado ao ar pelo History Channel e apresentado pelo Felipe Castanhari. A estreia foi nesse final de semana e causou uma grande polêmica, especialmente porque alguns dos entrevistados desse seriado se mostraram revoltados e disseram, inclusive na internet, que foram enganados, que foram ludibriados por participarem do seriado, não terem sido avisados anteriormente do que se tratava. Então o Lira Neto, que é um dos grandes historiadores, é um biógrafo do Getúlio Vargas, que é fantástico, fez talvez não, é considerada a melhor biografia de Getúlio Vargas e inclusive alguns falam é a biografia definitiva de Getúlio Vargas. É um trabalho genial, muito bom do Lira, e ele foi o primeiro a se manifestar, entrou na internet e falou: fui ludibriado, não tem nada a ver, me falaram que era para essa finalidade e sendo para essa finalidade não quero participar, não quero saber. O Laurentino Gomes, que também é autor de livros como esse aqui, 1808, esse livro é fantástico, é maravilhoso. Se você não tem esse livro, você precisa comprar. O Laurentino é um cara fantástico também, se demonstrou insatisfeito com essa história toda, também pediu para ser retirado. A Lilian pediu para ser retirada e foi retirada, foi imediatamente atendida. O Laurentino e o Lira também pediram para ser retirado, não só a entrevista, como também o nome, nos caracteres e tudo mais, porque na verdade, ao que parece, pelo menos num primeiro momento, que a produtora que foi responsável então pelo seriado, ela não avisou a eles e também quis de alguma forma utilizar o fato de serem grandes nomes aqui do Brasil na área de história, né, com grandes best-sellers, marotamente, né, utilizaram eles para poder corroborar as teses do Leandro Nalo, que seria um absurdo, que não faz o menor sentido. Na verdade, há entrevistas de outros que cederam aí entrevistas por seriado, que disseram que eles foram avisados, que estava sendo retratado sobre Leandro Nalo, mas que eles iriam, a produtora iria também de alguma forma colocar digamos assim, um contraponto ao Leandro Nalo, então as pessoas que eram contrárias ao que Leandro fala poderiam também dizer coisas contrárias ao que está lá no Guia Politicamente Incorreto. A verdade é que pelo menos nesse primeiro seriado, se a intenção deles era colocar um contraponto ao Leandro, nesse não teve nenhum contraponto, muito pelo contrário, eles reafirmaram muitas besteiras do Leandro. O Leandro é um cara que fala muita asneira, gente. Eu quero deixar claro para você o seguinte: você pode comprar o livro, você não tem o menor problema com isso, você pode consumir esse tipo de leitura, de literatura, não há o menor problema nisso, mas é entretenimento, né? Então a primeira questão que eu quero colocar aqui para você é sobre a questão do próprio canal, do History. O History não é um canal cujo rigor científico seja o ponto principal. É um canal que coloca lá, sei lá, ETs do passado. Muito do que está lá são programas de entretenimento que usam a história como um pano de fundo, por assim dizer, mas o objetivo é entreter. Então não há assim, eu não acho que não deveria ter uma preocupação tão grande assim por ser o History, né? Por ser o History, uma pseudagem atrás da outra, um canal, né, de brincadeira em cima de história. Então não há motivo para ser assim, para dizer que coisa. E por outro lado, nós temos que levar em consideração, e aqui todo mundo vai ter que levar em consideração, fazer um meia-culpa aqui. O History conseguiu chegar no seu objetivo, né, cara? O marketing foi absurdo, tá sendo absurdo, tá todo mundo comentando. A internet de alguma forma parou um pouco para poder falar sobre isso. Todo mundo falando, temos lá o Felipe Castanhari envolvido, então as pessoas também de certa forma querem de alguma maneira colocar o fato de haver lá um cara da internet, então isso dá também mais comentário ainda. O objetivo foi alcançado. O marketing foi feito, eles devem estar muito satisfeitos com tudo isso, porque é o comentário geral da internet. E eu não sei, cara, sinceramente, posso estar enganado, mas eu nunca vi na minha vida um programa do History Channel ser tão comentado na internet. Então, por esse ponto de vista, lamentavelmente, né, para tristeza geral da nação, o objetivo do marketing foi cumprido. Então, com certeza vai aumentar a audiência, né? Com certeza vai aumentar a audiência. Posto isso, nós temos que falar um pouquinho sobre a questão do politicamente incorreto.
Esse é um termo muito utilizado agora pelos neocons, os neocons adoram esse termo, politicamente incorreto. Eu consigo trazer uma alegoria, ou pelo menos uma ilustração sobre esse termo, utilizando um vídeo aqui do próprio canal, né? Nós temos um cidadão aqui que foi fazer um comentário sobre a candidatura de Joaquim Barbosa, e num período de 3 minutos, ele falou assim, sei lá, cara, eu não contei, tá? Mas mais de 10, 15 vezes ele ficou, negão, ô negão, ô negão, ah, negão, 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 negão. E no final ele fala assim, não, mas você não vem dizer que eu não posso ficar chamando o tempo todo ele de negão, negão, porque você quer que eu esteja dentro do politicamente correto e aqui não tem esse negócio de politicamente correto não, e não sei o quê. Quando na verdade não é nada disso, cara. Você não estava sendo politicamente correto, você estava sendo racista, cara. Racista. Essa é que é a verdade. Racista. E assim é na maioria dos casos. Quando você vê alguém utilizar, você fala, não podemos utilizar o politicamente correto, o cara tá fazendo alguma besteira, cara. O cara está falando alguma merda, sempre quando ele utiliza esse troço. Porque na verdade é assim, o politicamente incorreto para os neocons serve para que eles possam agredir. É um termo que eles usam para agredir as pessoas. Então quando eles querem agredir, eles utilizam, se escondem atrás do politicamente incorreto. Mas, quando é o caso deles, e se você alegar que é politicamente incorreto, você está perdido, cara. Vai falar com os neocons sobre religião de forma politicamente incorreta, só para você ver o que acontece. Faz o teste, né? Para você ver se eles aceitam o politicamente incorreto. Vai falar sobre sexualidade de forma politicamente incorreta com o neocon, para você ver o que acontece. Então esse termo, na verdade, é um termo, ele traz uma coisa de piada, de fazer uma troça com isso e com aquilo, ele abre um precedente para você falar o que você quiser. Ah, isso aqui é politicamente incorreto, então eu posso falar o que eu quiser, mas na verdade no fundo é uma covardia, é uma sacanagem, é uma manipulação inversa, no sentido de você utilizar algo que você está dizendo que não está manipulando, mas é para manipular, e ao mesmo tempo é uma forma de você trazer para si essa horda do exército neocon. Mas aí, algumas pessoas podem perguntar, mas por que essa perseguição em cima do Leandro? Qual é o problema? Por que realmente as pessoas pegam tanto no pé do cara? Por um motivo só, porque ele é desonesto. O Leandro Narlock é desonesto. Quem fala isso não sou eu, não. Quem fala isso é o Leandro Carnal. Eu vou colocar aqui um trecho de uma palestra que ele fez explicando o porquê ele acha o Leandro desonesto. Um Leandro falando do outro Leandro, né? Vamos colocar o Carnal para você entender. Ao contrário de obras como a do Leandro Narlock, que eu acho desonestas, Leandro Narlock escreve aquela história politicamente incorreta da América Latina. Lá ele diz desatinos. Por exemplo, ele diz, pega a tese de doutorado de Allende, médico e presidente socialista do Chile. Allende fez uma tese pioneira na década de 30, demonstrando que o racismo era uma imbecilidade, e dialogou com todos os racistas da Europa e do Chile, e foi respondendo a eles como médico. E o Narlock coloca os trechos que ele copia dos racistas, dizendo, isso está na tese de doutorado. E está. Isso é desonestidade intelectual. Isso é desonestidade intelectual. Aí eu nem entro nesse mérito, é uma questão de caráter. Agora eu pergunto para você, como que nós vamos confiar num cara desse? Um cara que pega um estudo e transforma esse estudo, pega uma informação que está lá dentro e transforma isso num negócio completamente inverso daquilo que está sendo colocado lá. É desonesto e ao mesmo tempo é impreciso. O grande problema do Leandro é que ele é impreciso, ele coloca as coisas pela metade, então ele vai até um determinado... Eu vou mostrar para você, tratando especificamente sobre os assuntos aqui que foram abordados nesse primeiro episódio. Ali nós temos uma coisa sobre os neandertais não tinham família, que é uma das coisas mais assim... cara, mais sem sentido, mais absurda, mais anticientífica que se possa existir, que se possa falar sobre o homem. Como sugerindo que os neandertais não tinham família, ou seja, completamente sem sentido. Nós sabemos que é impossível hoje uma criança, por exemplo, nascer e ser jogada e o pai e a mãe vazar, né, cara? Não existe isso. Pelo menos a mãe tem que estar próxima da criança, o pai tem que estar lá para defender, para trazer alimento. Então, na verdade, não tem absolutamente nada a ver, que lá é motivo de risada, cara. Não sei quem é o cara lá, não conheço o cara que falou isso aí lá,
mas assim, falou muita besteira. Depois, existe a questão da megafauna, né? E depois eles falam que os índios destruíam a natureza, tinha aquela prática chamada coivara, que que destrói tudo, depois põe fogo em tudo, né? E realmente isso, até certo ponto, existiu sim, existiu a ação humana na natureza, mas nós temos que levar em consideração dois aspectos importantes quando se faz uma afirmação dessa. A primeira é que esse estudo é de uma universidade americana que não tem um foco exclusivo no que acontece no Brasil. O que acontece é que no Brasil, especificamente, não é retratado no estudo. É um estudo que fala sobre os índios da América Latina, porém, nós temos que levar em consideração que havia uma diferença brutal entre esses índios que estavam lá no litoral, que de fato eram seminômades e tinham essa prática, com índios de outras regiões do Brasil, seja no Nordeste, seja no Centro, seja no Sul. Havia muita diferença entre esses índios, lá no Norte, os índios da Amazônia, com os índios do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então há uma diferença brutal. Nós temos que levar em consideração que quando nós fomos descobertos aqui, nós tínhamos cerca de 1000 línguas aqui no nosso país, e lógico, hoje, agora, nós temos mais de 150 línguas, então não dá para você colocar todos os índios como iguais. Esse é um erro brutal, gigantesco do Leandro, que acabou passando também para o seriado no History, e é uma estupidez que não tem tamanho, porque desconsidera realmente a realidade do nosso país. Não dá para você dizer os europeus eram todos iguais, os indígenas eram todos iguais. Não dá. Não tem condições para fazer essa relação entre europeu e indígena, porque essa relação, de fato, ela só existe quando você considera as peculiaridades, as individualidades. Isso não está retratado no livro do Leandro Narlock, é um erro crasso, é um erro infantil, e ao mesmo tempo isso é colocado para as pessoas como sendo uma verdade. Então os índios eram todos uns safados, eles chegavam aqui, destruíam tudo, eles não tinham inclusive colocado isso lá nesse primeiro episódio, os índios não tinham a visão, por assim dizer, né? O Leandro fala, os índios não tinham a visão ambiental, eles vendiam periquito, eles faziam isso e tal, o que na verdade é uma mentira também, porque cientificamente comprovado, com inúmeros dados, com inúmeras evidências, que as regiões onde há preservação indígena, as terras de preservação indígena, elas têm um menor índice de queimadas, um menor índice de desmatamento, então não tem uma evidência científica para dizer isso e não tem dados para isso. Então na verdade, uma desconstrução que eles tentam fazer com os indígenas brasileiros, e essa desconstrução ela tem um objetivo específico, que é o objetivo eurocêntrico, que é o objetivo de trazer para a gente aquilo que o Brasil Paralerdos faz, tenta fazer, né? Diminuir os indígenas, diminuir os negros, para trazer uma, digamos assim, uma participação maior dos europeus aqui, e com isso empurrar goela abaixo tudo aquilo que é o mote dos europeus, especialmente a questão religiosa, especialmente o catolicismo, especialmente o cristianismo. Então, na verdade, existe um objetivo por trás disso. Olha, eu queria falar para você a respeito de um historiador francês, o nome dele é Marc Ferraud. Ele tem um livro chamado A Manipulação da História, e nesse livro ele fala exatamente sobre como ocorre, e eu quero dizer uma coisa importante para você aqui, hein? Isso não tem a ver exclusivamente com a direita, nem exclusivamente com a esquerda. Ambos utilizam esse tipo de sacanagem, tá? Que é utilizar dados históricos, manipular dados históricos para que eles possam servir para fins políticos. Certo? Manipulação de dados históricos para essa finalidade. A esquerda faz isso e a direita faz isso. Agora aqui no nosso Brasil, me parece que a direita está se esforçando mais em fazer isso. Então, esse historiador francês, o Marc Ferraud, ele escreveu um livro muito bom a respeito desse assunto, vale a pena você consultar. Eu preciso que você compreenda que essa manipulação, ela é extremamente perniciosa para uma sociedade. Ela é ruim para todos nós, e inclusive é ruim para aqueles que promovem a manipulação. Porque depois de um certo tempo não tem mais uma referência. E aí, quando você perde uma referência, que no caso seria a referência historiográfica, quando você perde essa referência, você pode caminhar para qualquer lado, você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. E aí realmente você perde um controle. Quando você tem a necessidade de você embasar o que você fala em dados extremamente rigorosos, você pelo menos
está respaldado com algo científico. E o respaldo científico é importante para que você comece um diálogo. Não significa que você vai estar certo, 100% certo, porque você tem um dado científico. Significa que você parte do princípio de que a busca por acertar se deve exatamente pelo fato de você buscar o rigor científico. Certo? Você tentando buscar o rigor científico, você fala, olha, eu quero acertar, eu quero falar a verdade, eu quero demonstrar aqui claramente o que está acontecendo de uma maneira verossímil. Então, o grande problema que a gente está passando aqui no nosso país é que de uns anos para cá houve a formação de um exército, um exército neocon, um exército formado de meninos que vão até 25 anos de idade, 26 anos de idade no máximo. Esse exército neocon, ele entende que há dentro do rigor científico de uma ciência chamada história, eles acham que há ali um viés ideológico. Então, quando eles falam aqui, a gente fala aqui de história, quando eu falo aqui de história, é só você pegar os vídeos aqui do Brasil Paralerdos, você vai perceber o seguinte, os caras falam, mas então o bom são os livros do MEC, né? Para você, então, o bom são os livros do MEC, que é tudo esquerdista, que é tudo não sei o quê. Então, assim, os livros do MEC para eles estão errados. O que se ensina na escola está errado, certo? O certo é o que eles ensinam. Só que tem um pequeno detalhe nessa história toda. O que se ensina na escola tem rigor científico, tem método historiográfico, tem provas, tem evidências, tem estudos que são feitos a respeito. É o que se ensina na escola. Se você quer trazer um contraponto, você tem que mostrar que aqueles estudos estão incorretos. Você tem que mostrar que aquelas evidências não apontam para o que está sendo colocado. Você tem que trazer outras evidências, trazer outras provas que, de alguma forma, te dê um respaldo. É isso que você precisa entender. Porque caso contrário, se for só no sentido do gogó, só no sentido de eu vou falar, ou você pega uma história como o Leandro pega uma história dos indígenas na América Latina, e aí lá um americano fez o estudo, que é também muito voltado para a questão dos americanos, e aí o cara faz um estudo e tal, ele pega aquilo lá, traz para cá e fala que isso aconteceu aqui no Brasil, certo? Quando na verdade não é isso, não é assim. Não é porque os mesmos índios aqui no Brasil não são os índios aqui no Brasil não são os mesmos, por exemplo, da América Central. Eles não têm o mesmo comportamento, não têm a mesma cultura, não têm os mesmos hábitos, nem sequer estão numa região. Tem regiões aqui no Brasil que é quente 100% do ano, e tem regiões na América que é frio, né, que tem neve. Então a gente não pode falar que tudo é a mesma coisa, até por uma questão geográfica, climática e por uma série de outras questões. Então essa falta desse rigor científico que mata. E esse exército, o exército neocon, ele está aqui para dizer que há sim um viés ideológico, que o que está sendo ensinado aí tem que ser jogado no lixo, porque é tudo da esquerda, e que a proposta é trazer esse monte de revisionismo barato, desonesto, safado, para substituir. Então eles querem tirar tudo aquilo que os estudiosos fizeram até hoje, né, desde o início da humanidade até hoje, para que eles possam colocar a proposta deles de revisionismo sem rigor científico, porque não há necessidade, porque rigor científico é coisa de esquerda, e ao mesmo tempo o exército neocon está lá para defendê-los. Por quê? Porque eles, de maneira marota, mas de forma safada, eles colocam que a esquerda é que está defendendo o contrário do que eles defendem. Então aí fica fácil, né? Aí fica uma guerra ideológica. Só que isso para a história é crime, é criminoso, porque a história não é assim. Não é assim que funciona a história. Não é porque você é esquerdista ou direitista que você vai fazer uma coisa mudar. Ou que vai, criar algo que não existe. Uma evidência arqueológica, por exemplo. A gente está falando aqui, o Leandro Narlock, ele gosta de desconstruir zumbi, né? Então ele fala que o zumbi, ele tinha escravos. Qual é a prova disso? Aonde que está isso? Se você não tem condições, Palmares,
Não há a menor possibilidade de você ter um estudo sobre como era o dia a dia em Palmares. Isso não existe. Não há como. Os dados arqueológicos de Palmares podem indicar, por exemplo, que eles tinham atividades lá de metalurgia, né? Porque você vai lá no local, você vai lá ver, realmente tem aqui resquícios, né? Então aqui tinha alguma coisa. Mas comportamento, falar sobre o dia a dia, não tem como. Mas como é que o Leandro Narlock ele chega a essa conclusão? Ele chega à conclusão que lá na África haviam negros que escravizavam negros. E aí, como havia a escravização de negros por negros, Zumbi escravizou negros em Palmares. É assim, cara. É desse jeito. Então, desconsiderando completamente o fato de que os negros aqui no Brasil não eram todos de uma tribo só, né? Os escravos brasileiros não vinham todos de um lugar só, e que aqui, ao virem para cá, eles, na verdade, faziam parte de várias ramificações. Então não dá para você dizer que havia uma hegemonia, por exemplo, tribal. Então são questões ridículas, que infelizmente aqui no Brasil está ganhando ponto. Por quê? Porque a direita, esses neocons, defendem esse tipo de comportamento. Porque para eles foi vendido um discurso de que o contrário é da esquerda. Então hoje é muito fácil. É só você pegar essa manada de neocons, você inventar qualquer coisa e falar que a esquerda defende, os caras simplesmente vão estar ao seu lado. Então você fala assim, não, olha, é o seguinte, eu sou a favor de pegar cachorro e matar cachorro com um tiro na cabeça. E quem defende cachorro é a esquerda. Aí os caras, você tem que matar mesmo, cara. Então, assim, as pessoas realmente estão num momento muito triste no país, que é esse momento de desencontro com a ciência, de desencontro com a verdade, de desencontro com as coisas como elas são. Esse é o grande problema. E claro, um caso como esse que a gente está vendo aqui, de um seriado que coloca somente meias verdades, né? Por exemplo, se você vai falar que havia um desmatamento e que nós não teríamos mais que a savana, que o deserto vai ser criado porque Cara, e desconsiderar, por exemplo, fatores climáticos, falar que foi só porque índio botou fogo, sabe? Desconsiderar, por exemplo, o fim da Era do Gelo, foi extremamente importante também. Foi uma mudança climática importante para poder criar essas regiões que são apontadas nos estudos. Eles simplesmente desconsideram isso, a culpa é dos índios. Então, infelizmente, nós estamos nessa situação. Eu espero que o vídeo de hoje possa deixar claro para você duas coisas importantes. A primeira, história, especificamente a história que a gente se refere aqui, que é aquela que tem que ser alicerçada por dados científicos, por método científico, essa daí não tem como você enfiar a ideologia lá dentro. Ou você prova o que você falou com dados, ou esquece, meu amigo. Não tem como, certo? Então, a primeira coisa que você tem que entender, não existe esse negócio de que só porque o Brasil Paralerdos, ele é realmente feito por pessoas da direita, porque Olavo de Carvalho, porque não sei o que, não é só por isso que vai estar certo. Certo? Você tem que procurar buscar as evidências, os dados, aquilo que é importante, a documentação que a gente sempre fala aqui, os documentos, certo? A parte arqueológica e logicamente, porque a história não é uma matéria específica que trata somente daquele assunto, ela é extremamente dinâmica, né? Então você vai falar sobre uma questão, por exemplo, como essa de Palmares, você tem que levar em consideração dados geográficos, dados arqueológicos, muitas questões ligadas à sociologia, muitas questões ligadas à antropologia. Então não é uma coisa específica, certo? Você tem que ter uma multidisciplinaridade. Por outro lado, nós estamos aqui colocando para você essa questão final de que não há motivo para se preocupar tanto com relação a essa questão, porque nós estamos falando de History Channel, nós estamos falando de Leandro Narlock, nós estamos falando, sabe, o Felipe Castanheira, acho que queimou o seu filme profundamente com isso daí, mas também não sei se ele está tão preocupado, ele está tão empolgado, né, cara, com esse negócio, estamos no History, está tão empolgado com isso, está indo para televisão, né, então, sabe, no fundo, dá até uma pena, né, cara, de ver o tanto que essas pessoas se iludem por tão pouco. Agora, você que está aqui no canal, você tem essa vantagem. Pelo menos você pode ver as coisas lá como elas são apresentadas e aqui como elas realmente são.
Se inscreva no canal, dê o seu joinha, esteja conosco, nós estaremos aí de volta no próximo vídeo. Muito obrigado a você por acompanhar o nosso canal, nós estamos muito felizes com o nosso canal crescendo todos os dias e com você do nosso lado. Nos encontramos na próxima.